nossa escola bíblica, onde nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E este é um tema que é muito interessante, né? Nós olharmos como que o Senhor Jesus ensinava. E como nós estamos numa escola, nada mais justo do que aprender como o mestre ensinava, né? Aprender diretamente das palavras de Jesus. Isso é um privilégio, é um deleite para o nosso coração. Então eu quero te convidar nessa manhã, e hoje, irmãos, nós vamos analisar um texto que eu queria pedir muita atenção para os irmãos, porque é um texto um pouquinho mais difícil do que os textos que nós já lemos, né, que nós já estamos acostumados. Essa é uma parábola que tem uma interpretação bastante mais robusta, mais difícil de nós fazermos. A palavra difícil não é exatamente a ideia aqui, né? Mas fica mais claro a gente pensar que ela é um pouco mais complicadinha de fazer a interpretação, e os irmãos vão entender. Porque hoje nós vamos estudar a parábola do servo infiel. E nessa parábola, como você vai perceber na leitura do texto, vai parecer que o Senhor Jesus está elogiando alguém infiel, alguém ímpio, alguém que faz algo errado. E aí isso, né, dá um nó na nossa cabeça, né? Como é que Jesus vai elogiar alguém que faz algo errado? Mas nós vamos entender essa parábola com calma, vamos passar ela verso a verso, e nós vamos conversando sobre ela para que possamos compreender aquilo que Jesus estava ensinando para nós, tá? E para o povo daquela época também. Então é importantíssimo a sua participação também. Eu quero fazer algumas perguntas nessa aula, para que os irmãos também possam participar deste momento de aprendizado, tá certo? Vamos orar então? Aliás, primeiro vamos ler o texto, Lucas capítulo 16? Isso, Lucas 16. Se você puder, abra sua Bíblia lá, Lucas capítulo 16. Evangelho segundo Lucas nos escreveu, capítulo de número 16. E nós vamos fazer a leitura contínua dos 13 primeiros versículos deste texto, que é essa parábola que o Senhor Jesus nos conta, tá certo? Depois que nós lermos, aí nós vamos orar, e aí nós vamos passando o texto verso a verso, para a gente poder conversar, tá certo? Quem estiver com o microfone, por favor, leia para nós Lucas, capítulo 16, versos 1 a 13. Lucas 16 diz assim: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: use a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Muito bem. Fácil, né? Uma molezinha essa parábola. Vamos orar. Pedir graça ao Senhor que nos abençoe
nesse momento de escola bíblica. Deus bondoso e maravilhoso, temos aqui diante de nós o texto da Tua palavra, palavras que foram proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras que são um pouco mais difíceis de serem interpretadas. E fazem parecer de fato que o Senhor está elogiando aquilo que é mal, elogiando o pecado. E no entanto, nós vamos descobrir que não é isso que o Senhor está fazendo. E aliás, o Senhor nunca fez e nunca fará esse tipo de coisa, porque o Senhor trata o pecador, o Senhor muda as nossas vidas, o Senhor nos edifica, o Senhor trabalha em nós de modo que nós possamos nascer de novo e sermos por Ti mesmo refeitos, transformados, santificados e justificados pela fé. Por isso, a Deus, nós clamamos que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, que nós possamos realmente, Deus, compreender as palavras do Senhor, entendendo o contexto que ela está posta, que ela foi proferida, para que assim nós possamos aplicar ela nos nossos dias, no nosso tempo e naquilo que concerne as nossas vidas também. Nos ajuda nisso, derrama de graça sobre as nossas vidas, nos dê sabedoria e ilumine o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e que também possamos praticar aquilo que ela nos ensina. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu vou precisar da participação dos irmãos neste momento. Nós temos aqui então uma parábola longa, mais longa do que as demais, uma parábola bastante robusta, que conta uma história, a história do servo infiel. O texto fala para nós então que um servo infiel foi pego na sua infidelidade, seria demitido, e então, ao ser demitido, ele vai então agir com uma certa esperteza para que, eventualmente, a sua demissão não lhe gere tantos males quanto seria de se esperar que geraria. Tá? Esse é basicamente o contexto que nós temos aqui. Porém, entretanto, todavia, antes de nós irmos para o texto em si, a gente vai precisar voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho na história, para que a gente possa de fato entender essa palavra. Porque se a gente ler essa parábola e ler ela continuamente, nós não conseguimos compreender o contexto dela. Então a gente vai precisar voltar um pouquinho. Só que o texto é muito longo, porque Jesus está conversando aqui com os seus discípulos, porém, entretanto, ele está também conversando com alguns fariseus aqui. E porque ele está conversando com alguns fariseus, acontece que o contexto é bastante amplo, é bastante longo, é um trecho bastante longo da palavra de Deus. E essa não é a única parábola do contexto. Então eu queria voltar com você lá no texto da semana passada. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas você vai se lembrar que Jesus foi para a casa de Levi. Jesus foi para a casa de Levi. Aconteceu que nesse determinado contexto que nós estamos aqui, o que estava acontecendo, para a gente poder entender? Jesus estava reunido com seus discípulos e também com alguns fariseus. E junto com esses fariseus também tinham alguns publicanos, que nós sabemos são aqueles que cobravam os impostos que eram de Roma, que eram devidos a Roma. Além disso, o que acontecia? Tendo este contexto posto, o que a gente vai entender aqui? Os publicanos são aqueles que estavam ouvindo Jesus. Os fariseus eram aqueles que estavam querendo enganar Jesus, que estavam tentando atrair Jesus para uma armadilha, que queriam de todo jeito fazer com que Jesus se enredasse ali para que eles pudessem prendê-lo, para que eles pudessem condená-lo ou alguma coisa do tipo. Certo? Esse era o contexto. Muito bem. Então, quando você ouve a palavra de Deus, não o texto bíblico em si, o papel, a letra do que está escrito, mas a palavra que está inclusa ali, a palavra espiritual, o poder de Deus de fato, o que acontece conosco? Nós somos convertidos. Nós somos transformados, impactados pela palavra de Deus. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fazia, deixa de existir. E nós mudamos o nosso coração, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos o nosso estilo, nós mudamos o nosso jeito de falar e vamos nos adequar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Perfeito? Tranquilo. Então, o que estava acontecendo aqui?
Os publicanos que ouviam Jesus, alguns deles se convertiam. Alguns deles acreditavam em Jesus e passavam a agir diferente. E você vai lembrar que houve um certo homem que ouviu a palavra de Deus, e este homem era um publicano, era alguém que tinha as suas riquezas de maneira ilícita, de maneira imoral, ilegal, né? Às vezes até mesmo ilegal, antiética, né? E este homem, quando ouviu a palavra de Jesus, ele vai dizer para o Senhor Jesus: Senhor, porque eu ouvi a tua palavra, não exatamente com essas palavras, né? Eu estou só trazendo um contexto amplo aqui para a gente. Porque eu ouvi a tua palavra, então eu vou pegar tudo que eu peguei das pessoas e eu vou distribuir para ela 4 vezes mais. Eu vou entregar mais. Então o que acontecia? Os publicanos ouviam a palavra, eles, entre aspas, se convertiam, porque até então não havia conversão, a conversão era um outro tipo, era diferente do que é hoje. Hoje ela é por meio do Espírito, ela é totalmente diferente. Tá? Mas naquela época a pessoa acreditava em Jesus e passava a seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, o que ele ensinava, o que ele dizia. Né? Se aproximava de Jesus. E isso, por si só, mudava as atitudes da pessoa. Então, os publicanos que tinham o seu recurso, os seus bens materiais adquiridos de maneira imoral e antiética, passavam então a agir de maneira diferente, porque agora estavam agindo com base naquilo que aprendiam do Senhor Jesus. Perfeito? Todo mundo entendeu até aqui? Está tranquilo? Posso continuar? Vamos lá. O texto, então, vai demonstrar para nós, os textos anteriores demonstram para nós que Jesus ele vai propor uma variedade de parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida, né, da mulher que vai encontrar a sua dracma e daí vai chamar as amigas para comemorar que ela encontrou a dracma, das ovelhas, né, que uma foge, e então a pessoa, o fazendeiro não, o pastor vai atrás daquela única ovelha que fugiu, né? Então Jesus vai propondo algumas parábolas aqui, e aí então ele chega nessa. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? E é isso que nós vamos ver agora, porque basicamente ele está dizendo que os publicanos, quando ouviam a palavra de Deus, agiam de maneira diferente, enquanto os fariseus tinham a palavra de Deus. Eles não ouviam a palavra, eles eram os teólogos, os pastores da época. Então eles tinham a palavra de Deus e eles não agiam conforme a palavra nos ensina. Entende? Esse é o contexto amplo do que nós vamos ver aqui. Jesus está tecendo várias parábolas que falam contra a atitude dos fariseus, ou seja, ele está pregando contrário aos fariseus, ele está trazendo uma mensagem de exortação aos fariseus e de elogio aos publicanos. Só aos publicanos? Não. Aos publicanos que, de maneira a ouvirem a sua voz, começavam a agir de uma maneira diferente. Todo mundo entendeu até aqui? Podemos ir para o texto em si? E aí nós vamos destrinchando ele verso a verso para podermos entender melhor. E aí eu vou fazendo algumas perguntas para os irmãos e se os irmãos não entenderem alguma coisa, se tiverem algum comentário a fazer, por favor, é só me interromper e aí eu vou dando a palavra para os irmãos aqui. Tá certo? Não tenham vergonha, pode participar tranquilo da escola bíblica, tá certo? Desde que a única coisa que a gente pede só que fique dentro do nosso contexto aqui, né, do texto que nós estamos estudando, tá bom? Então vamos lá. Quem tiver com o microfone, leia para a gente o versículo de número 1, por favor. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Muito bem. Eu quero que você tenha uma ênfase aqui. A história eu já contei para você. Você conhece a parábola, a gente já leu o texto, então você sabe que é uma parábola, né? Não é um acontecimento real. Jesus está usando elementos do dia a dia para construir uma história que tem uma moral
espiritual, não é uma moral física, embora também possa ser usada, né, como moral física, nós vamos ver isso, tem várias morais aqui, mas o que Jesus está tentando ensinar é apenas uma lição espiritual. Perfeito? Muito bem. Então nós temos aqui o administrador de alguém que era rico, essa pessoa cuidava dos bens materiais dessa pessoa, dos bens monetários, financeiros dessa pessoa, e ele estava roubando. O que diz aí o texto para nós? O que ele estava fazendo de fato? Desperdiçando. Essa palavra, eu quero que você guarde essa palavra, porque essa palavra é o cerne da mensagem. Ele não estava roubando. Tá? Ele não estava roubando, ele não estava furtando, ele não estava distribuindo os recursos de maneira ilegal. Tá? Ele não estava usando os recursos de maneira ilegal. Ele estava desperdiçando. Por que essa palavra é importante? Porque a ideia aqui, lembre-se, Jesus está falando contra os fariseus. E a ideia aqui para nós, então, é lembrarmos que os fariseus tinham a palavra de Deus. E o que eles faziam com a palavra de Deus? Desperdiçavam a palavra. Desperdiçavam a palavra. Ou seja, eles não cumpriam a palavra, eles não usavam a palavra, mas eles usavam de subterfúgios intelectuais para que eles pudessem passar pela palavra, né? Pudessem deixar a palavra de longe, né? E aí pudessem agir de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio coração. Tá? Então é nesse sentido aqui, eles estavam desperdiçando aquilo que Deus dava. Essa é a mensagem aqui para nós, é o desperdício do que Deus nos dá. Certo? Principalmente das coisas espirituais. Principalmente das coisas espirituais. Desperdício. A gente não pode desperdiçar aquilo que Deus nos dá. Pastor, esse texto dá para usar para o dinheiro também? Dá, mas não é o que o texto diz. Pastor, dá para a gente usar isso com a comida? Dá, mas não é o que o texto diz. Percebe? Uma pessoa que é especialista em RH, dá para usar isso com os recursos humanos? Dá, mas não é o que o texto diz. Percebe? Então, o que o texto diz é que este servo infiel estava desperdiçando recursos. Desperdiçando recursos. Mas lembre-se, a palavra é contra ou exortativa aos fariseus. Deu para entender até aqui? Podemos seguir? Vamos então ao versículo de número 2. Então, chamando-lhe, disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Beleza. Aqui nós temos então uma demissão, certo? Você não pode ser mais o meu administrador, então preste contas. Mostra o que você fez aqui. É isso que nós vamos fazer diante do Senhor Jesus. Todos nós vamos prestar contas daquilo que a gente fez de bom, daquilo que a gente fez de ruim, dos nossos pecados. Nós, bom e ruim, eu estou usando aqui só uma palavra argumentativa, tá? Bom e ruim não existe. Existe pecado e santidade, tá? Não existe bom e ruim. Então, nós vamos prestar contas. Qual que é a diferença? Ao prestarmos contas, nada do que a gente faz é bom, porque tudo que nós fazemos está envolvido de pecado, está envolto de pecado. Então, quando nós prestarmos contas ao Senhor, nós teremos um advogado. Um advogado que vai advogar ao nosso favor. Este advogado é o Senhor Jesus, ou seja, ele vai se colocar ao nosso favor. Então, quando Deus falar, olha, por causa do que você fez, você é condenado, então Jesus, eu estou parafraseando, tá? Não é isso exatamente o que vai acontecer. Nós estudamos isso em Apocalipse, quem participou lembra como é que é o acontecimento do juízo final. Mas a ideia é, nós somos condenados. Como que a gente faz para não ser, de fato, para não ter a sentença executada? O Senhor Jesus vai intervir diante de Deus e vai Ele mesmo dizer, ele não pode ser condenado porque eu paguei o preço da sua condenação. Ele se colocou em nosso favor, em nosso lugar. Mas todos nós, irmãos, vamos prestar contas ao Senhor.
No entanto, aqui, a ideia para nós é pensarmos que Jesus está falando com dois públicos, com o público dos publicanos e com o público dos fariseus. Os fariseus, aqui, são estes que serão demitidos, mas os publicanos também são. Porque os publicanos também não creem em Jesus. Pelo menos, né, a ideia geral é que eles não criam em Jesus. Mas Jesus estava pregando para eles. Então eles estavam entendendo aquilo, o ponto que Jesus queria chegar aqui. Tá? E aí a ideia para nós é assim, preste contas do que você faz, preste contas, ou seja, faça alguma coisa com o que você ouve. Faça alguma coisa com a palavra, use aquilo que você tem, use os seus talentos, né? Use aquilo que eu te dei, use a palavra. Use a palavra. Tá? Então ele vai prestar contas, mas ele não pode continuar no serviço. Ele vai ter que sair do serviço. Porém, e aí nós vamos ver aqui, este servo infiel, ele vai ter uma ideia. Só que essa ideia não é para a gente levar ela em consideração. Não é para a gente olhar isso como uma ideia super legal, assim, falar, nossa, então significa que eu posso agir de subterfúgio, eu posso ter uma estratégia para eventualmente, né, burlar a palavra de Deus, para burlar o julgamento, para não prestar contas a Deus, para poder pecar, para poder fazer o que eu quero, porque é isso que parece que o texto diz. Então, se eu usar de sutileza, de esperteza, então eu posso burlar a palavra, eu posso dar um jeitinho. Não pode. Não é isso que o texto diz. E aí a gente vai precisar entender o contexto. Por isso nós vamos ler o versículo de número 3. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Então olha só, ele vai ser demitido, não tem opção. Né? E aí ele vai ter algumas opções aqui, que ele poderia arranjar emprego. Trabalhar na terra não pode. Por quê? Por que não pode? O texto não diz. Se o texto não diz, a gente também não vai atrás. Né? Não podia trabalhar na terra, por algum motivo. Você pode querer imaginar, mas essa parte não é importante. Mendigar tem vergonha. É óbvio que ele tem vergonha, porque era rico. Então, mendigar, é óbvio que ele vai ter vergonha. Era um publicano. Esse administrador infiel era um publicano. Só que lembre-se, aqui não é para os publicanos a mensagem apenas, é para os fariseus. Então, quem é que tinha vergonha de perder o seu status religioso? Os fariseus. Quem é que tinha vergonha de ser apanhado nas coisas erradas que fazia? Os fariseus. Certo? Esses eram os que tinham vergonha. Quem é que não trabalharia na terra porque era sustentado pela vida religiosa? Os fariseus. Tá certo? Então, esse é o contexto que nós estamos trabalhando. Jesus exortando os fariseus. Perfeito. Vamos continuar aqui para a gente entrar no contexto maior. E aí a gente vai abrindo para vocês participarem também. Leia lá o versículo de número 4, se eu não estou enganado. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Opa! Aqui mudou. Mudou. Então o que nós temos aqui? Eu já sei o que eu vou fazer. Ele não disse aqui ainda, mas ele vai fazer alguma coisa para, quando ele for demitido, ele vai ter uma opção. Ele vai ter alguém a quem recorrer. O que nós estamos falando aqui, em termos práticos? Vamos tirar um pouco do texto bíblico e vamos vir aqui na nossa coisa. Como é que a gente chama isso daqui na vida real hoje? Quem pode me ajudar aí? Começa com P. Oi? Não. Não é o seguro-desemprego. Mas é uma forma de, é uma forma de. Mas aqui tem um crime que começa com P. Propina. Propina. Eu vou te ajudar aqui e você me dá uma ajudinha depois. Não é verdade? Quem que faz isso? Começa com P também. Né? Quem mais faz isso são os nossos políticos, tá? Que acham um jeitinho, né, de
conseguir vantagens indevidas. Quem é que fazia isso na época de Jesus, então, segundo o nosso contexto? Os fariseus. Os fariseus. E o que é pior? Eles usavam a palavra para conseguir esse jeitinho, para conseguir essas vantagens indevidas. Você lembra daquela lei que tinha lá no Antigo Testamento, que Jesus também vai exortar, aquele que ele chama de Corbã? Lembra disso? O que é o Corbã? Era a ideia de que você vai pegar uma parte do que você tem e você vai ofertar de maneira especial ao templo, vai ofertar a Deus de maneira especial. E o que as pessoas faziam? Tinha uma lei, ou melhor, tem uma lei, né? Essa lei não foi extinta. Tem uma lei, cuide dos seus pais, respeite os seus pais. E isso também na velhice. Então naquela época as pessoas tinham que cuidar dos pais, né? Inclusive na velhice. Então o que eles faziam? Eles pegavam assim, bom, eu tenho que cuidar do meu pai. Eu não quero cuidar do meu pai. Não estou afim de cuidar do meu pai. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte do meu dinheiro, eu vou dar no templo, eu vou ofertar a Deus, e vou dizer, isso aqui é oferta ao Senhor. E aí quando o meu pai precisar, então eu vou dizer, puxa vida, eu ofertei ao Senhor. Vantagens indevidas usando a palavra. Se você olhar hoje, nós temos um monte de pastores, ou eu não vou nem chamar de pastores, né, de supostos pastores que fazem isso. E não só pastores, mas nós temos diversas pessoas que fazem isso. Eu conheço vários. Que, por exemplo, abriram uma empresa, pessoas que eram meus amigos, inclusive. Abriram uma empresa e elas saíram da igreja presbiteriana e foram para a PIB, por exemplo, para a primeira igreja batista, porque lá tem mais irmãos, lá tem mais clientes em potencial. São muitas pessoas que fazem isso por vários motivos. Quantas pessoas eu já conheci na minha vida que foram para outras igrejas, por exemplo, porque eu vou citar isso aqui, por exemplo, pais que incentivaram as filhas a irem para igrejas grandes, porque lá tem possíveis namorados melhores do que a igreja local. E isso vale para muita coisa, para muita coisa. Mas quantas são as igrejas que os irmãos conhecem, que se utilizam da sua grandeza, da sua magnificência, para benefício de pessoas? Isso é terrível. Usar a palavra de Deus para o seu próprio benefício, tá? Para vantagens indevidas, inclusive sobre outras pessoas. Tá? Então é nesse sentido que Jesus está pregando aos fariseus. Vocês se utilizam da palavra de Deus para vantagens ilícitas. Vocês se utilizam da palavra de Deus para enganar. Vocês fazem coisas erradas. Os publicanos também fazem. Mas a ideia aqui é que o texto vai trazer para nós é uma coisa muito interessante a respeito dos publicanos e que os fariseus não faziam. Os fariseus não faziam, mas os publicanos estão dispostos a fazer. E é exatamente isso que nós vamos seguir vendo agora no versículo 5. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Pode continuar, Nicolas. Lê mais um. Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Muito bem, pode continuar. Mais um. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. Olha só, o que o administrador fez aqui? Vamos ser bem sinceros aqui, por isso que é difícil essa parábola, tá? Porque é uma coisa que nós mesmos não estamos acostumados a fazer. O que ele fez aqui? Ele abriu mão dos seus direitos. Foi isso que ele fez, é isso que está dizendo no texto. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão do que ele tinha para receber, para que ele pudesse resolver os problemas que foram criados.
certo? É isso que o texto está dizendo para nós. Vamos dar uma olhada numa outra situação, para a gente poder entender? Tem um outro texto que fala para nós o seguinte: um certo rei tinha lá uma pessoa que devia para ele uma dívida imensa. Precisarei de outro microfone. Isso, muito obrigado. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Um rei. Um rei que tinha um súdito que tinha uma dívida impagável. Impagável. Esse súdito, então, ao ser cobrado pelo rei, vai chegar para o rei e vai falar assim: olha, eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não posso pagar essa dívida. Não tem a menor possibilidade de eu pagar essa dívida. Então, o que eu preciso fazer? E o rei vai lá e perdoa ele. E esse mesmo devedor tinha uma outra pessoa que devia para ele, mas devia um valor muito menor. E este devedor vai chegar para essa pessoa: então, me paga o que você deve. E aí a pessoa também: mas eu não tenho como pagar. Ah, você não tem como pagar? Então eu vou te jogar na prisão até que você pague a sua dívida. Só que na prisão você não tem como trabalhar. Como é que você vai pagar a sua dívida? Não tem como. Não é possível que isso aconteça. Não sendo possível que acontece, o rei volta, olha essa injustiça e fala: cara, eu perdoei um negócio que é imperdoável e você não consegue perdoar uma dívidazinha de nada. Irmãos, é exatamente isso que Jesus faz por nós. Ele perdoa uma dívida imensa, imperdoável, e aí nós somos capacitados a perdoar os nossos devedores. Não é isso? Então, quando nós estamos nesta realidade, diante disso que o texto nos apresenta, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Os publicanos, lembre-se, uma mensagem para os fariseus e para os publicanos, certo? É isso aqui que nós estamos vendo. O que os fariseus faziam? Eles cobravam a dívida inteira. A dívida inteira era cobrada, tá certo? Ao cobrar a dívida inteira... Está funcionando os dois? Aí, fechou. Se leva, cadê o Nicolas? Beleza. Então vamos lá. Ao cobrar a dívida inteira, eles se tornavam injustos. Injustos. Os publicanos não. Quando os publicanos ouviam falar de Jesus, eles tinham uma atitude diferente. Então, não é mais importante o recurso. Não é mais importante o dinheiro. O que é importante agora? Jesus. Jesus é importante. Então eu vou pegar e vou resolver os problemas. Nem que para isso eu tenha que abrir mão do meu próprio direito. Não é exatamente isso que os crentes fazem? Não é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensina? Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se você andar por 1 quilômetro, se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém te pedir uma capa, a capa, né? Se alguém te pedir uma capa, dê a capa, né? Dê outra também. Vá lá e ajude a pessoa. Ou seja, abra mão do seu direito. Por que abra mão do seu direito? Por que nós somos chamados a fazer isso? Porque o nosso direito não é mais terreno. O nosso direito agora é celestial, espiritual. O nosso direito faz parte do reino de Deus e não daqui. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é a infidelidade. Ele não está elogiando o servo infiel. Ele não está elogiando o pecado. Ele está elogiando que quando os publicanos ouviam a palavra do reino de Deus, da boca de Jesus, eles abriam mão dos seus direitos, mas os fariseus não. Os fariseus não abriam mão de nada, mas os publicanos que ouviam Jesus abriam. E é exatamente isso que o texto demonstra para nós. Quando este servo vai prestar contas, ele vai perceber que tem pendências, tem gente devendo o patrão. E dever é ruim, irmãos. Dever é ruim em todas as situações. Nunca é bom dever. Nunca é bom dever. Nem para ninguém, nem para nada, nem para nada. Aqui na igreja nós temos uma frase.
eu não sei se eu posso usar ela, mas essa frase foi cunhada pelo presbítero Emanuel. E ela se trata aos investimentos da igreja. Hoje a igreja, vamos dizer que a gente quer construir um novo templo. Nós temos diversas formas de conseguir dinheiro para isso. Só que o presbítero Emanuel usa uma frase, e eu sou extremamente favorável a essa frase. E a frase é assim: a ninguém a gente deve dever nada, a não ser o amor. Porque dívida é ruim, irmãos. Dívida é extremamente ruim. Quem já teve dívida ou quem tem dívida sabe que dívida é ruim. Existem dívidas injustas e existem dívidas justas. Não estou entrando no mérito da questão. A questão é, dívida é ruim. E nós queremos, quando estamos em dívida, resolver o nosso problema. E nós sempre estamos em dívida com o Senhor, por causa do nosso pecado. Então, como é que a gente resolve? Nós não resolvemos. É Jesus que resolve para nós. E quando Ele resolve para nós a nossa dívida do pecado, nós ficamos felizes, satisfeitos, alegres, contentes. E por causa do que Jesus fez, nós começamos a agir de maneira diferente. E é exatamente o que os publicanos faziam e os fariseus não faziam. Então o que Jesus vai fazer? Jesus está demonstrando aqui. Este servo, ele pegou os devedores, chamou eles para uma reunião, e falou assim: quanto que você deve? Eu devo 100. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mão do direito aqui, para resolver esse negócio, vamos fazer por 50? Vamos fechar por 50, está tudo liberado, a tua dívida está paga, você vai em paz, eu fico em paz, o patrão fica em paz, está todo mundo em paz. Está resolvido o problema. E aí chama o outro, quanto você deve? Eu devo 100. Não, vamos fazer por 80. A gente fecha por 80 aqui, você fica satisfeito, resolve a sua dívida, eu resolvo a minha parte, todo mundo resolve e está tudo certo. Não é exatamente isso que Jesus faz pela gente? Por quê? Porque nós não podemos pagar 100% da nossa dívida. Na verdade, a gente não pode pagar nem zero da nossa dívida, né? Não tem como pagar. Então o que Jesus faz? Ele abre mão da dívida, do recebimento. Ele abre mão. E ao abrir mão, ele ainda faz algo extraordinário. Ele não só abre mão, mas além de não receber nada em troca, ele ainda oferece mais para a gente. Não é uma coisa extraordinária? Isso é o favor imerecido. Isso é o que a gente chama de graça. Os irmãos entenderam a ideia? Então o que acontecia? Qual que é a pregação aqui? Qual que é a palavra? Jesus está falando para os fariseus que eles não abrem mão de nada. Jesus está falando para os publicanos que quando eles ouvem a palavra, eles estão dispostos a abrir mão do que eles têm para receber. Eles estão dispostos a mudar, a ser diferente por causa de Jesus. Os fariseus não. E ele está também dizendo que é isso que ele faz pela gente também. Ele oferece para a gente mais do que nós estávamos devendo e ele ainda perdoa o que nós estávamos devendo. Essa é a mensagem que o texto traz para nós. Essa é a mensagem dessa parábola, é isso que significa. Tá? Mas vamos continuar no versículo de número 8, Nicolas, ou 9? 8, por favor. Versículo 8. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do homem são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Aqui, irmãos, nós temos uma ideia comum do que acontece nos nossos dias também. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Por que eles são mais espertos? Não é que eles são mais inteligentes que nós. Não é que eles são mais sábios que nós. É que eles podem aproveitar oportunidades que nós não podemos. Nós não podemos ser corruptos, irmãos. Nós não podemos fazer coisas imorais, ilegais, inconstitucionais ou antiéticas. A gente não pode agir assim. E por isso, nós não teremos certas vantagens que eles têm. Nós não teremos as mesmas vantagens que eles têm. E é isso que o texto diz. É exatamente essa é a vida. Os filhos das trevas são mais astuciosos do que nós, porque eles têm oportunidades que nós não podemos ter. Porque nós somos filhos da luz. Certo? Certo? Tranquilo? É exatamente isso que o texto diz para nós. Agora, o servo infiel permanece sendo infiel.
Ele elogiou o que o servo fez, não o que o servo é. Ele não elogiou a sua infidelidade. Ele elogiou que ele resolveu as dívidas das pessoas. Que ele resolveu os problemas. Ele não deixou de ser infiel. Perceba o que o texto diz para nós. Ele não deixou de ser infiel. Ele não foi recontratado. Mas ele resolveu os problemas. E é exatamente isso que o publicano faz. Ele resolve. Ele muda a sua vida. Ele muda a sua trajetória quando uma coisa acontece. Quando está diante da condenação, ele muda a sua perspectiva. Os fariseus não. Os fariseus continuavam naquele mesmo caminho de trevas, insensíveis, intolerantes à palavra de Deus. Deu para entender até aqui? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Vamos ao 9. Versículo 9. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quando ele diz isso, aqui é que nós temos um problema. Então, use as riquezas injustas. Quem que recomenda? Jesus. Use as riquezas injustas, para que quando você faltar, né, quando a riqueza faltar, você tenha amigos para serem recebidos no tabernáculo celestial. Então vamos lá. Jesus, fale a verdade para mim aqui. Jesus realmente está dizendo, ou você acha que Jesus realmente está dizendo que nós devemos utilizar algo injusto para fazer algo bom? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Com certeza não. Lembre-se, com quem Jesus estava falando? Os publicanos e com os fariseus. Ele não estava falando com os crentes. Não estava falando com os crentes, ele estava propondo uma parábola para os fariseus e para os publicanos. Ou seja, para eles isso vale. Para os publicanos isso valia. Use a riqueza injusta para resolver os problemas, porque a riqueza deles era injusta. Qualquer dinheiro que eles tinham era injusto, porque era dinheiro de imposto, era dinheiro de roubo. Não de roubo porque imposto é roubo, mas era roubo porque eles estavam escravos de Roma. E esse imposto não é o mesmo imposto que a gente deve aqui, que nós pagamos no nosso país, ainda que o nosso imposto também seja um pouco injusto. O imposto que eles pagavam era obrigatório, levando à prisão ou até mesmo à morte, se for o caso. É nesse sentido. Então, era injusto de qualquer maneira. Era injusto de qualquer maneira, porque ele não era acordado com as pessoas. Nós estamos aqui, vocês vão, né, pagar aqui um imposto X. Não era acordado com as pessoas. Era assim, eu estou dizendo que vocês vão pagar X, e vocês vão pagar, e se não me pagar, vocês vão para a cadeia, e se não pagar, vocês morrem. Ou viram escravos para pagar a dívida, enfim, tinha várias possibilidades, né? Mas a ideia é essa, irmãos. A riqueza dos publicanos, ela era sempre injusta. E o que Jesus está dizendo? Abram mão das coisas injustas para que vocês possam resolver os problemas de vocês. Então eles pegavam as riquezas injustas e estavam ajudando as pessoas ali. Diminuindo a dívida, ajudando, o outro publicano devolvendo 4 vezes mais. Tirava do dele, devolvia mais do que ele tinha pego. É isso que a gente faz quando a gente encontra Jesus. E essa é a mensagem que Jesus está passando. Os publicanos fazem isso. Mas vocês, fariseus, não fazem. E é com vocês que está a palavra. Vocês deveriam fazer isso. Porque a palavra está com vocês, mas vocês não fazem. Eles que são injustos, eles que são infiéis, eles que são imorais, eles que são antiéticos, fazem. Porque eles escutam a minha palavra. Ou seja, usar as riquezas injustas para os publicanos era a única possibilidade que eles tinham. Então, usem a sua riqueza infiel, né, a sua infidelidade, e resolvam as coisas que têm que ser resolvidas para que vocês possam fazer amigos e serem recebidos nos tabernáculos celestiais. Ou seja, o recebimento não era porque eles estavam
pagando. Não era porque eles estavam usando as riquezas injustas, era porque eles estavam resolvendo a injustiça. Deu para entender até aqui? Eles estavam resolvendo a sua injustiça. Eles não estavam usando a injustiça para comprar uma passagem para o céu, por exemplo. E aí parece que o texto diz para nós exatamente essas coisas. Mas lembre-se para quem que o texto está falando. Tá? Porque aí a gente consegue analisar. Se a gente pegar o amplo, Jesus está falando para todo mundo, aí lascou, aí não tem condição. Aí nós vamos ter que usar desse tipo de argumentação. Aí Jesus realmente está falando sobre infidelidade mesmo, está elogiando a infidelidade. Não é o caso. Tá? Então ele está falando que os publicanos abriam mão e os fariseus não abriam mão das suas coisas. Tranquilo até aqui? Nicolas, vamos até o fim agora, do 10 ao final? Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Só um pouquinho, vamos parar aqui. Então veja só, é exatamente isso que eu falei. E a gente já conhece esse texto. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Tá? Não tem muito para onde a gente possa fugir disso daí. Quem rouba R$5 vai roubar 5 bilhões. Não tem conversa. Não é aquela ideia, não, mas quem rouba 5 bilhões não rouba 5. Rouba também. Tá? Então não tem essa. Segundo Jesus, e nós cremos na palavra de Jesus, quem é fiel no pouco e no muito. Quem é infiel no pouco e no muito. Ponto final. Então, Jesus está recomendando usar os recursos das pessoas. Usar os recursos das pessoas. Usar, né, aquilo que nós temos, aquilo que Ele nos dá. O nosso salário, usar as coisas para fazer coisas boas. Tá? Só que não é a mensagem aqui. A mensagem não é essa. Essa é uma mensagem moral. Isso qualquer pessoa ímpia ou crente pode aplicar na sua vida. A mensagem é: os fariseus não abrem mão e são injustos. E na sua injustiça, eles são injustos no pouco e no muito. Os infiéis, os publicanos, que eram considerados a ralé do povo ali, os publicanos, eles eram infiéis também, porque eles usavam recursos infiéis. Recursos que eram obtidos por meio da escravidão. Tá? Da escravidão a Roma, no caso. Então eles usavam. Só que eles, quando eram fiéis no pouco, também eram fiéis no muito. Mesmo sendo pessoas injustas. Tá certo? Então é nesse sentido. Os publicanos mudavam a sua atitude. Os fariseus não mudavam. Os crentes mudam as suas atitudes. Os ímpios não mudam as suas atitudes. Tá? E isso vale então para a nossa aplicação. Se nós somos fiéis no pouquinho, quando nós tivermos muito, ou se nós tivermos muito, nós também seremos, continuaremos fiéis. Porque nós não somos fiéis à riqueza, nós somos fiéis a Jesus. Perfeito. Né? Agora, se nós somos fiéis à riqueza, nós com certeza vamos sempre usar de maneira injusta. Certo? Nós sempre vamos estar atrás de injustiça, porque na verdade nós não estamos servindo a Cristo. Aí nós estamos servindo as riquezas. Deu para entender? Nicolas, continua lá para a gente. Isso. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Exatamente. Então, a ideia aqui para nós, irmãos, da infidelidade, são esses irmãos que vão atrás da riqueza pela riqueza, a qualquer preço. Tá? Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Né? Ou você serve a Deus. Aqui você pode usar qualquer outra coisa. Né? Você serve a Deus, você serve a você mesmo. Você serve a Deus ou serve a sua família. Você serve a Deus ou serve aos seus próprios interesses. Ou você serve a Deus. Não tem meio termo. Ou você está com Deus totalmente, ou você não está em parte alguma. Essa é uma lição que nós precisamos constantemente verificar o nosso coração. Será que nós realmente estamos servindo a Deus no nosso todo, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos?
ou, na verdade, nós não estamos servindo de maneira nenhuma, porque não existe meio termo com Jesus. Conosco até existe, né? Tem várias possibilidades de conosco ter possibilidades de ir meio a meio, um pouquinho, ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas com Jesus não tem essa. Com Jesus não tem meio termo. Lembre-se que Deus é ciumento. Ou você está totalmente com Ele, ou você não está nada com Ele. Não tem meio termo. E aí a gente escuta diversos crentes, né, por aí, ou supostos crentes, dizendo que eles servem a Deus. Mas aí quando você vai olhar a vida deles, ela não serve. Quando você vai olhar a boca deles, a boca não serve. Quando você vai olhar a riqueza dele, a riqueza não serve. Quando você vai olhar as atitudes não servem. Quando você vai olhar o estilo não serve. A família não serve. Mas ele diz que serve. Então o texto para nós está recomendando exatamente isso. Ou nós estamos com Cristo, ou nós não estamos de jeito nenhum com Cristo. Não tem meio termo. E para os fariseus era exatamente isso que eles faziam. Tentavam servir a Deus no meio termo. Os publicanos não, aqueles que ouviam Jesus e acreditavam na palavra de Jesus, estes abriam mão, até mesmo das riquezas. Se nós continuarmos, Nicolas, lê para a gente o 14 e o 15, por exemplo, para a gente dar uma olhada. O que o texto vai continuar dizendo? Versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Você vê? Aqui está o cerne da parábola. Para quem Jesus está falando essa parábola? Para os fariseus, que eram avarentos. Eles eram avarentos. Então eles faziam coisas que pareciam elevadas, que pareciam boas, santas, mas na verdade eram para o Senhor abominação. Então, é uma contradição que nós temos aqui entre as coisas que são boas e ruins. Não é? E aí nós temos um povo que era considerado ruim, mas que ao ouvir Jesus se rendia ao Evangelho. E fazia coisas nobres, mesmo sendo um povo ruim. Agora, o povo que parecia bom, fazia coisas ruins. E ao ouvir o Evangelho, porque eles tinham a palavra de Deus, não se convertiam, não mudavam o seu coração e continuavam fazendo coisas ruins. Os irmãos entenderam o texto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer compartilhar um pouquinho do que entendeu? Ou se não entendeu alguma coisa? A palavra está com os irmãos agora. Temos tempo, fique à vontade. Não vamos terminar essa aula enquanto alguém não falar alguma coisa. Brincadeira, irmãos. Estou brincando apenas. Fique tranquilo. Deu para entender, irmãos? Todo mundo compreendeu certinho o texto? Texto difícil, esse é um texto mais complexo. Aham. Nos tabernáculos eternos, né? Voltando um pouquinho, eu vos recomendo das riquezas, um pouquinho enxergando bem, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazeis amigo, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Esse Aqui, a irmã lembra aquela parábola do samaritano? Que tinha um homem que estava jogado no meio do caminho, daí passa um, passa outro, e só o samaritano que vai ajudar ele, que daí leva para a hospedaria e tal. Esse texto aqui é exatamente aquela ideia que a gente tem. Ele só está escrito aqui, só como uma postulação de texto mesmo. A gente não pode usar esse texto para dizer, por exemplo, que as riquezas injustas levam para o céu. Né? Aqui é só uma continuação da história. Por exemplo, se a gente tem muito crente que faz isso com esse texto do samaritano, por exemplo. Então, ele levou para a estrebaria. Aí ele fala assim, a estrebaria é a igreja. Não, é uma estrebaria, entendeu? Então, é só uma continuação do texto. Não tem como interpretar esse texto aqui.
Então, se a gente olhar esse texto e explicar ele, falar, a gente vai ter que dizer que as riquezas injustas podem comprar a nossa ida para o céu, mas não é isso que o texto diz. Então aqui é só nada mais do que uma continuação da história, para que Jesus mostrasse exatamente isso. Os ímpios que se convertem vão continuar sendo injustos por causa do pecado, mas o seu pecado vai levá-lo a Jesus, e ele vai ser transformado, e porque ele vai ser transformado, ele então vai fazer amigos, e esse amigo vai levar para o céu, né? Vamos dizer assim, vai fazer parte de um povo, do povo da fé. Mas, por exemplo, nós somos parte do povo da fé, nós continuamos sendo pecadores, não é verdade? A gente continua sendo pecador, mas nós vamos para o céu, porque nós cremos em Jesus, continuamos sendo pecadores. Então, de qualquer maneira, nós continuamos sendo pecadores. Agora, nós, mesmo sendo pecadores, estamos sendo santificados, somos justificados pela fé, estamos sendo transformados pelo Senhor, de fé em fé, de glória em glória e pela palavra. Mesmo assim, continuamos injustos e temos acesso aos céus. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Os publicanos, eles não podiam deixar de ser publicanos, entre aspas. Alguns até podiam, mas outros não. Então eles vão continuar sendo injustos. Agora, os fariseus sendo injustos, eles vão usar as riquezas injustas, né? Eles vão continuar sendo injustos, mas eles não serão recebidos no tabernáculo, porque eles não vão fazer amigos. Eles não vão fazer amigos, aqui você pode colocar como Jesus, por exemplo. Eles não vão ter Jesus. Então, mesmo que eles façam amigos, mesmo que eles vão continuar sendo injustos pela injustiça. Eles não vão mudar. Agora, os publicanos, ao ouvirem a palavra, mudavam. Nós que ouvimos a palavra, mudamos. Continuamos sendo pecadores? Continuamos. Mas nós vamos entrar no reino. Não pelos amigos, não pela nossa santidade, não pelo nosso pecado, não pelo que a gente faz, não pelo que a gente conquista, mas porque nós somos amigos de Jesus. Exato. Então, fazer amigos aqui não é no sentido de comprem a sua ida para o reino de Deus ou alguma coisa, é só uma continuação do texto mesmo. Mas a ideia que o texto nos traz é, mesmo sendo pecadores, nós vamos entrar no reino dos céus porque nós somos amigos fiéis a Jesus. Só Jesus nos leva aos céus. Tá? Mas aqui é só o texto, a interpretação do texto em si, é só uma continuação. A gente não pode usar esse texto de uma maneira interpretativa, porque ele faz parte de uma parábola. Então a parábola, o que a gente interpreta da parábola, é só a lição que ela traz, não a parábola em si. Porque senão aí a gente pode incluir em erro teológico. Tá certo? Explicou? Beleza. Alguém mais? Manda lá para nós a perguntinha ou o comentário. Não, só fazer uma observação, não sei se eu estou correto nessa observação ou não, principalmente agora que o pastor deu essa explicação. Se a gente for analisar, tanto o publicano quanto o fariseu na história ali, na parábola, eles são administradores. Só que existe uma diferença muito grande entre esses dois administradores, que os fariseus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, eles sabiam o verdadeiro sentido da palavra de Deus, mas preferiram continuar utilizando ela de forma errada para esse seu benefício. Os publicanos não. Não sei se eu estou certo nessa observação. Exatamente isso. Eles agiam de maneira infiel e continuavam agindo. E ponto final. Eles vão continuar agindo de maneira infiel e injusta e não estamos nem aí, porque eles eram avarentos. Lembre-se que os fariseus, eles eram pessoas de altíssima patente. Vamos chamar assim, o fariseu é o político, é o deputado federal. Me fala um deputado federal, eu conheço um, mas me fala um deputado federal que abre mão de alguma coisa que ele tem. Fala um político que está disposto a abrir mão do que ele tem. Não abre, pelo contrário, ele quer mais, e mais, e mais, e sugar cada vez mais. Essa é a natureza, são avarentos. Os fariseus eram assim, eles eram avarentos. Aí os publicanos, que também eram administradores, ouviam a palavra e falaram, opa, eu sou injusto, então vamos tentar pelo menos melhorar um pouquinho a situação. Tá? Quem mais?
Eu tenho a impressão, não sei se eu estou correto Diga. nessa percepção, de que o 8 e o 9 ali, eles têm um pouco um tom irônico. Também. Talvez, né? Talvez o que pegue um pouco é nesse sentido, né? Como é uma parábola dirigida aos publicanos e aos fariseus, no finalzinho ali do 8 e do 9, ele puxa para um tom meio irônico. Uhum. Então, para falar uma coisa, mas de fundo mostrando outra, né? Uhum. Tem essa impressão, né? Exatamente. Dá para a gente usar dessa maneira, né? A gente só não pode interpretar. Você pode falar isso sem prejuízo nenhum ao texto, porque de fato, né, Jesus fazia isso. Ele mostrava uma coisa, né, o sepulcro caiado, que é bonito por fora, feio por dentro. Jesus falava como é que ele falava? Geração de víboras, né? Ele usava coisas que pareciam boas para demonstrar algo que era ruim, né? O que a gente só não pode fazer é, de fato, interpretar o texto, né? Tentar achar alguma interpretação, alguma aplicação para o 9 ali especificamente. Mas dá para dizer exatamente isso, né? O sentido do texto é uma ironia de modo geral ali, a demonstrar exatamente isso, né? Vocês vão continuar sendo injustos, mas estão parecendo bons, né? Então, continuem parecendo bons aí, né? Continuem parecendo bons, vocês vão ver o que vocês vão ganhar continuando sendo desse jeito, né? E aí para os publicanos era exatamente, tá, eu entendi que não é para eu continuar sendo mal, então eu vou pelo menos tentar resolver com aquilo que eu tenho, né? Com as minhas ferramentas, com as minhas possibilidades, eu vou tentar pelo menos resolver alguma coisa. Então é bem nesse sentido mesmo. Mais alguém? Sim? Não? Talvez? Podemos encerrar então? É o quê? Oi, pastor. Diga. Trazendo isso para a nossa vida, né, a aplicação, não sei se eu estou compreendendo direito para a aplicação, que nós trabalhamos aqui, né, cada um na sua empresa, cada uma tem seus processos a seguir, né? Então, quando eu consigo exercer a minha função com capricho, né, dando o meu melhor lá na empresa que eu trabalho, seguindo os processos, fazendo o que deve ser feito, e não como alguém que finge estar fazendo, mas não faz, como esse administrador infiel aqui, no caso, né? Como que eu vou poder dar o meu testemunho, que isso seria lá no final, né? Quem confiará a verdadeira riqueza? Eu entendi que essa verdadeira riqueza, no caso, é o Evangelho. Isso. É a palavra de Deus. Então, como que eu vou ser verdadeira testemunha se eu não sirvo o meu patrão como eu deveria servir? De acordo com o contrato trabalhista, alguma coisa assim. Eu não sei se eu estou aplicando corretamente o texto daí. Na verdade, assim, nós podemos fazer aplicações semelhantes, mas a ideia que o texto traz para nós é, no caso, se fosse um funcionário infiel, um funcionário injusto que está roubando o patrão, que está fazendo alguma coisa errada, nós poderíamos aplicar que essa pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela vai ser transformada. Então, mesmo que ela perca alguma coisa, ela vai tentar resolver aquilo que ela fazia de errado. Ela vai tentar resolver. Então, vamos dizer assim, a pessoa está no caixa ali, por exemplo, e todo dia ela pegava uma notinha de 10 ali, né, dava uma sumidinha ali com o negócio. Quando ela ouve a palavra, ela vai olhar para o patrão dela e falar, durante um ano que eu trabalhei aqui, todo dia eu peguei R$10, então deu um valor X. Eu vou devolver esse valor para você, mesmo que eu perca. Mesmo que você queira me demitir, pode me demitir, eu vou dar um jeito de pagar isso para você, porque eu fiz errado. Essa seria uma aplicação. Agora, quem já faz o que é certo, faz o que é certo, né? Não vai mudar o que já faz, porque faz não pelo patrão, não pelo dinheiro, não pelas coisas, mas faz porque isso também glorifica ao Senhor Jesus, né? Trabalhar bem, fazer as coisas bem, glorifica o Senhor Jesus. O texto é mais para o infiel mesmo. E aí o infiel, ao ser confrontado com o Evangelho, vai ser transformado. E aí esse era o publicano. Ele ouvia isso, então eu vou resolver. Agora, o fariseu, que era o crente,
que já fazia errado, mesmo sendo crente, vamos chamar assim, né? Não era crente, né? Mas na época ele era o contexto, ele que era crente. Então o crente ouve o evangelho todo final de semana, e ele continua fazendo errado, continua fazendo errado, continua fazendo errado, continua fazendo errado, e ele continua ouvindo o evangelho, e ele continua fazendo errado. E ele não abre mão. Por quê? Porque na verdade ele não é crente, ele não serve o Senhor Jesus, ele serve a si mesmo. Eu acho que essa seria a aplicação mais ideal para o nosso texto aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui um vereador que vem na nossa igreja, e o cara se diz crente, e aí ele faz uma coisa errada. A gente chega para ele e fala assim, ó, fulano, isso aqui que você fez é errado, a palavra diz que não deve se agir desse jeito. Ele pois é, pastor, mas veja bem, é que o sistema, né, desse jeito, ele vai continuar agindo errado. Ou diferente, se a gente chega para ele e fala, ô fulano, poxa, você agiu de maneira errada, a palavra diz isso, ele, eu vou dar um jeito de resolver isso, eu vou resolver isso, nem que eu perca o meu mandato, que eu tenha que renunciar, que eu seja julgado, que eu seja condenado, mas eu entendi que eu fiz errado e eu vou resolver isso. Essa é a ideia que o texto traz para nós. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Podemos encerrar? Oi? Perfeito. Então, quem que nós vamos escolher para orar hoje? Gostaria de falar só aqui sobre Apocalipse, né, que fala, continue o justo fazendo justiça, né? Aham. Continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Exato. Exatamente. Então é por aí. Continuidade naquilo que a gente faz bem, né? E se nós estamos errados em alguma coisa, nós temos que mudar. A menos que nós não temos o Senhor Jesus, e aí nós vamos continuar nas práticas más. De qualquer maneira, vai continuar na prática má. Então, o Evangelho precisa nos transformar, Jesus precisa nos transformar. E aí eu aplico para os irmãos, né? Se você está fazendo algo errado, se você está fazendo algo que não glorifica a Deus, que é contra a palavra, dá tempo de se converter, dá tempo de arrumar, dá tempo de consertar. Basta você clamar ao Senhor Jesus, buscar Ele, a sua palavra, e então Ele vai ajustar as coisas para que isso possa ser consertado na sua vida também. Que Deus assim nos abençoe. Nicolas, você ora para a gente encerrar, por gentileza? Senhor Deus, estamos diante de Ti, Senhor, para agradecer por essa instrução que o Senhor trouxe a nós através da escola dominical. Que o Senhor continue nos iluminando para que compreendamos corretamente a Tua palavra e que possamos crescer cada dia mais no entendimento e também no nosso agir para com a palavra de Deus, no agir correto diante de Ti, Senhor. Sim. É o que nós aprendemos e queremos praticar assim na nossa vida, Senhor. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado pela manhã, por ter nos trazido aqui e nos traga mais uma vez de noite para que possamos continuar no dia de hoje diante de Ti e adorando ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Espero que tenha sido uma aula edificante. Esse texto é mais complexo, né? Mas